A gente conversou com a Estelle Flores, a pessoa responsável pela Selva Press, que é o principal estúdio especializado em risografia em Curitiba. A gente fala com a Estelle sobre zines, sobre outras publicações, sobre trabalhos da Selva Press que ela separou especialmente para mostrar para a gente nessa entrevista e sobre assuntos como política, a relação dela com eventos, enfim, vamos ouvir agora nas palavras da Estelle. Oi, Stely, como é que você está? Oi, É um prazer eu falar tô com bem. você. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Tô curtindo desde já participar do evento. Bem legal, assim. Vamos que vamos. E para a gente começar aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, eu queria te pedir para você se apresentar para a galera, assim, quem é você, como são os seus trabalhos e tal. Meu nome é Estelle Flores. Eu, comecei a Selva faz mais ou menos uns 6 anos. A Selva começou a nascer, assim, mais ou menos em 2014, mas demorou um pouco para as coisas engrenarem e a Selva começou a funcionar mesmo mais em 2015, assim. E porque meio que comecei no segundo semestre, assim, de 2014, e daí naquela época, quando eu comprei a minha primeira máquina, eu nunca nem tinha visto ela funcionar, sabe? Tipo, comprei ela meio no escuro, assim. Ela era antiga, até porque era o valor que eu podia pagar na época, sabendo que ia ter vários outros gastos de alugar um lugar, porque nessa época eu ainda morava na casa da minha mãe, então, tipo, hoje em dia a máquina fica na sala da minha casa, que é tipo o meu escritório, mas naquela época não ia ter condição, então eu sabia que eu ia ter que alugar uma sala e coisas assim. Então, tipo, eu comprei uma máquina barata na época, não conhecia os efeitos dela, e depois de aprender a lidar com tudo isso, tinha passado mais ou menos meio ano, assim. E aí eu comecei a atender de fato a partir de 2015. E eu me formei em design, na Universidade Positivo, aqui em Curitiba, e sempre meio que trabalhei com arte, assim, de alguma maneira, sabe? Primeiro comecei trabalhando com bandas, com pessoas que tinham projetos musicais ou coisas teatrais, sabe? Sempre, tipo, interseccionando de alguma maneira o design com a arte, assim. E comecei a ilustrar também. Então, eu conheci o Zine mais ou menos em 2014, através de grupos feministas, grupos de quadrinistas na internet, no Facebook, assim. E nessa época também foi a época que eu conheci o feminismo e, tipo, tive várias trocas com pessoas que me influenciam até hoje, assim, outras artistas. E elas já publicavam um quadrinho, e era tipo uma coisa que estava tomando força naquela época, o quadrinho feito por mulheres, assim. Então, tipo, eu também comecei a tentar encarar o meu trabalho dessa maneira, tipo, consumindo o trabalho delas, comecei a ver, tipo, pô, eu podia produzir nesse formato, talvez, assim, ou começar a experienciar com esse formato também. E nessa época eu já tinha um pouco de noção, assim, depois de ter me formado, eu tava, tipo, freelando como designer, eu já tinha noção que eu não ia conseguir trabalhar dentro de uma empresa tradicional ou dentro de uma agência, porque já tinha tido essas experiências como estagiando, e não tinha sido, tipo, muito legal para mim, então eu já tinha, tipo, tava pensando ali, economizando dinheiro, morando na casa da minha mãe e pensando, vou abrir um negócio, ainda não sei qual vai ser esse negócio. E, e fiz vários planos de negócios, de outras coisas, mas sempre, tipo, desistia no meio porque não sentia, assim, que não era, aquilo não ia me mover durante muito tempo. E daí, quando eu conheci, tipo, comecei a conhecer essa galera e rolou um negócio que um desses grupos de internet que eu frequentava, digamos, passou na Feira Plana para ter uma mesa, assim. E aí elas abriram para todo mundo que participasse do grupo, se tivesse um zine, para botar
na mesa. E aí eu googleei o que era a Feira Plana e, tipo, vi que era uma coisa muito, tipo, era o lugar onde eu queria estar, assim. E daí eu falei, nossa, muito foda, faltava 20 dias pra feira. E eu falei, vou fazer um zine. E aí eu falei, Qual não, com ano? certeza. Isso foi 2014, eu acho, ou 2015. Foi a Plana 2. Uhum. Daí eu fiz o zine em 15 dias e procurei na internet como as pessoas imprimiam zines, e daí encontrei a risografia. Eu imprimi na Melimelo meu primeiro zine, peguei ele no primeiro dia da Plana, botei ele um precinho mais barato para ele dar uma voada ali, eu já ter uma sensação de que fiz um bom investimento e de que estava tomando uma boa escolha. E daí na Plana foi meu primeiro contato mesmo com a risografia, com todo esse universo. Então, tipo, ali, de certa forma, toda a cautela que eu tinha tido antes, na hora de pensar num negócio, tipo, vou fazer um plano de negócios, e daí, no meio do plano de negócio, eu já me enchi o saco daquele negócio, mas ali naquele momento, para mim, já estava decidido, sabe? Tipo, não tinha muito que, sei lá, assim, o que pensar. Foi mais uma pilha assim, eu tenho essa grana, tô procurando todo esse tempo uma coisa que vai despertar o meu sentimento para eu investir, para eu. E daí foi lá assim que eu. E tipo, outra coisa, lá que eu comecei a pensar, eu vou mudar a minha vida e vou A transformar a Plana minha foi vida mais esse impulsionador mesmo, né? De você enxergar com ali. certeza. Com certeza, com certeza. Se esse evento não existisse, se não existissem esses grupos feministas que estavam, tipo assim, preocupados em incentivar várias minas que estavam trampando com artes visuais na época, assim, não teria acontecido para mim, sabe? Foi como eu entrei em contato com a coisa mesmo. Eu já tinha visto zines, claro, e entrado, mas, tipo assim, não com eles sendo tão relevantes na contemporaneidade quanto aquilo pareceu para mim naquele momento, assim. E também porque eu estava procurando, tipo, uma das coisas que eu queria nessa empresa que eu ia abrir era que ela me desse bons contatos para minha vida, sabe? Tipo assim, eu queria conhecer pessoas interessantes, pessoas que eu gostasse e que eu não tivesse que ficar conversando com elas por obrigação, sabe? Mas que eu queria gerar, assim, tipo, essa vida, que eu conhecesse pessoas pelo trabalho que fossem agregar na minha vida e que fossem as pessoas que eu quero conhecer no fim das contas, sabe? Então, tipo, esse era um dos critérios, assim, para essa empresa que eu queria ter, sabe? E aí eu pensei assim, nossa, o ideal, sabe? Vai ser o ideal. E daí, assim, até que não é tão ideal, porque um dos critérios também era que isso fosse me dar uma espécie de segurança. E a Selva não dá essa segurança, né? Mas, tipo assim, hoje em dia eu posso ir ter outras ideias de empresas para isso. Entre a empresa que você planejou inicialmente e a Selva, além dessa quebra de expectativa de não ter uma estabilidade, o que você acha que mudou? Assim, eu acho que você criou nessa intenção de publicar os próprios trabalhos a princípio, é isso mesmo? Tipo, foi uma junção, assim, de várias coisas que eu estava buscando, assim. Porque eu tinha saído da faculdade, tinha me formado e não tinha achado ainda, tipo, o que era, assim, que eu queria que a minha vida fosse, sabe? De certa forma, eu estava tentando planejar, assim, o que era esse lugar que eu queria que a minha vida tivesse, sabe? E como que eu queria que ela fosse. E daí eu achei que a Selva, tipo, encaixou em muitas partes aí, assim, sabe? Que tem a ver com o meu próprio, tipo, ter uma coisa que me incentivasse a me desenvolver artisticamente e que ao mesmo tempo também fortalecesse no design. E a Selva me traz clientes de design como freelancer, sabe? Tipo assim, é um elo de conexão entre muitas coisas ali na minha vida. E tipo, e aí foi uma coisa assim que para mim foi a solução ideal para crescer a minha vida em torno disso e tipo várias coisas que eu queria fazer, várias experiências que eu queria ter, eu consegui conectar todas elas em torno
em torno disso e meio por causa disso, sabe? Eu acho que eu via mais as coisas, eu via, tipo assim, um pouco mais que ia ser, eu achava que ela ia ser um pouco mais um negócio do que realmente é, de certa forma, assim. Eu achava que ia me dar um pouco mais de segurança financeira, talvez. E aí a realidade não é tanto essa, assim, tipo, até porque, digamos assim, o R$ 500 de risografia é muito mais custoso do que o R$ 500 de design, de qualquer outro serviço que eu possa prestar, ensinando alguém, dando um curso. Tipo, é mais custoso, ele me deixa mais nervosa também, é mais responsabilidade. É tipo assim, são vários dias de um processo extenso, várias variáveis, várias coisas que podem dar errado. E ao mesmo tempo eu não posso cobrar assim todo esse valor que eu botaria se isso fosse um design, por exemplo, que eu estou fazendo. Eu não posso botar todo esse valor, porque senão não vai ter gente querendo fazer. Eu também quero fazer. Então, de certa forma, para mim, é mais trabalhoso o dinheiro que vem da risografia do que o dinheiro que vem dos outros lugares, que às vezes tem a ver com a risografia, e que a risografia é uma catarse para um catalisador, assim, dessas outras coisas que vão acontecer em volta, sabe? Mas o serviço em si, de prestar um serviço de impressão, como eu tô em cada etapa, atrás de cada etapa. Então, tipo, às vezes é óbvio que eu visualizo para a selva é uma coisa que é mais perto do que eu queria que ela fosse e tipo assim, uma equação entre a ansiedade de ver meus colegas e como eles carregam as empresas deles, um monte de coisa, né? Uma equação de tudo isso versus quem é o meu tempo mesmo que eu tenho e o tesão também para fazer tudo isso, sabendo que eu tô por trás de cada etapa. Então, tipo assim, eu tenho que imprimir bem e tenho que mostrar bem nas redes sociais e tenho que, sabe? Então são, tipo assim, sou bem compreensiva com o que dá, sabe? E porque a selva também é um instrumento do meu prazer, de como a minha vida pode ser melhor, né? Então, tipo, tem todo esse encaixe, assim, do que eu visualizo, do que eu consigo encaixar na minha vida de fato, assim. Então, isso é o que muda mesmo, mas é o que muda talvez em qualquer projeto. E Mas, a selva não é só uma gráfica, assim, né? A ideia dela não é só imprimir para as pessoas que trazem o trabalho, ela também é uma editora, né? Eu queria que você falasse um pouco é, sobre isso também, assim, esse outro lado. então, tipo assim, a parte da... A Selva, ela não dá para dizer que ela é uma editora, porque eu nunca, tipo, foquei especialmente nisso. Mas, de certa forma, dentro de mim sempre existiu a gráfica para que eu pudesse fazer o que eu quisesse com a máquina, de certa forma, para eu poder, tipo, tirar as minhas piras e, ao mesmo tempo, não ficar, tipo, me pressionando com o fato de que eu tenho um brinquedinho caríssimo, sabe? Mas que... E difícil de manter, muito específico, mas que eu consigo botar aquilo também para rodar socialmente, assim, né? Que, tipo, tem toda uma sociedade que também se beneficia dela. Tipo assim, existe essa parte, a parte da gráfica também tem essa emoção de, tipo, querer servir a toda uma comunidade de artistas aqui, assim, mas também tem esse lado de que eu quero, tipo, botar ela para as causas que eu acho interessantes e quando eu encontro um trabalho que eu vejo que tipo precisa ser publicado e para os meus próprios trabalhos e para tipo assim, a selva é meio que um vetor de várias coisas, né? Até dos cursos, de como eu venho assim a encontrar todos esses públicos, né? Porque eu acho assim que tipo o papel da selva aqui em Curitiba tem a ver com a publicação assim em muitos níveis, sabe? Tipo em às vezes formar um público, formar um artista uma pessoa que já trampa com arte, que já se interessa, mas que nunca pensou em formatar o trabalho dela nesse como publicação, sabe? Gente que vem de outras formatações de trabalho artístico do tipo de uma galeria, às vezes, então, tipo assim, tem esse lado, tem um lado de ir na universidade apresentar esse universo da publicação independente, do design autoral.
de meio que até trazer, assim, para algumas pessoas, uma coisa que eu não tive quando eu estava na universidade, que era, tipo, assim, essa abertura de que existe como você ser um outro tipo de designer, sabe? Tipo... E A Selva, ela E também no acabou. nível de atender artistas que querem, tipo, só imprimir o seu trabalho. E também na hora de tipo, fazer uma feira para gente que está publicando de vários outros jeitos também, para unificar tudo isso, sabe? E então, tipo assim, eu vejo meio que desse jeito. E aí o que rola também, assim, é de tipo, quando alguém aqui pensa em publicação, sei lá, uma galeria vai fazer uma publicação, daí me chama para editar a publicação deles, coisas assim, sabe? Então eu acabo me envolvendo em trabalhos editoriais e questões editoriais por causa da Selva em vários níveis, sabe? A Selva, ela foi esse pioneiro aí em Curitiba e hoje era isso que você estava comentando, assim, Stelle Flores é a Selva, assim como a Thaís Cochino é a Fuyo atualmente, existe Aham, esse super, envolvimento seu. super. É super uma banda de uma pessoa só, assim. É, é essa operação. E sim, foi a primeira de Curitiba. Aí agora tem algumas outras operações rolando, mas em situações diversas, assim, Uhum. sabe? Tem até uma editora que está publicando, assim, só as próprias coisas deles, que eles já publicavam mesmo. Compraram uma Riso para tentar publicar algumas coisas. Mas a Riso é um bagulho muito complexo. Na minha opinião, eu acho, assim, é muito difícil fazer aquilo dar minimamente certo sem fazer a sua vida virar aquilo, sabe? Uhum. Sem tipo, De se fazendo só como um envolver acessório, assim, em sem se muitas coisas ao envolver mesmo tempo. de verdade, assim. Um ponto que eu queria te perguntar é que você mencionou nessa última resposta sua, foi em relação às oficinas e workshops que você faz. Eu percebi que você tem uma atuação muito grande nessa área de workshops e oficinas, e uma que me chamou a atenção bastante foi essa Zine Automático, Práticas Subversivas de Impressão. Eu queria saber o que é, assim. Uhum. Então, essa é uma oficina que eu dei junto com a Jéssica no Sesc, no Paço da Liberdade, aqui em Curitiba. Essa oficina, ela era meio que sobre técnicas de gravura feitas com materiais mais banais, assim. Então a gente pegou coisas, por exemplo, tinha aquela gravura no isopor que você faz as marcações no isopor como se fosse uma estilo, sabe? Mas é um material muito mais fácil de lidar. Uhum. Aí a gente fez metal com caixa de leite, que dá um resultado muito parecido com gravura em metal. Uhum. Então, tipo assim, a gente explorou e através do zine, tipo, como meio que como uma coisa para guiar a experiência mesmo, porque eu acho que deixa as coisas um pouco mais lineares, assim, quando você apresenta um formato que o aluno vai ter que apresentar ali no final. Então, tipo assim, e você meio que tira um pouco o foco de, sim, você vai fazer uma coisa. Não, você vai fazer várias coisas. Então, Uhum. esquece da coisa que você tem que ficar ali fazendo aquele ficar perfeito, sabe? Uhum. O primeiro vai ficar o pior e o último vai ficar o melhor. Então, é melhor que você faça 10 mesmo e 10 páginas, sabe? Então, tipo assim, a gente achou que o Zine era um bom esqueleto ali para guiar essa experiência, mas era, no fundo, sobre esses métodos de impressão diferentes e de como criar zines com esses métodos de impressão. Daí tinha também uma parte sobre carimbo, letra 7. Uhum. Ainda falando assim sobre zines, a gente também, em conversa com a Thaís, ela estava falando muito do zine como esse espaço, não só da experimentação, mas também da possibilidade do erro e de um ser Uhum. diferente do outro. Como que você vê isso assim na sua produção? Isso é uma das coisas fundamentais, assim, que todo mundo tem que entender antes de imprimir em isografia. E é, tipo, um dos primeiros cuidados que eu notei que eu tinha que ter, assim, nessa comunicação inicial com as pessoas, sabe? Na hora de apresentar a risografia para elas, porque
até os erros da risografia geram expectativas nas pessoas. Expectativas de ter aqueles erros, às vezes, nas prints delas, sabe? E é óbvio, tipo, não tem como ser seletivo em relação a quais erros vão dar na sua print, coisas assim. Então, tipo, esse caráter, assim, e até da experimentação mesmo, de que, tipo, você tá experimentando com risografia quando você manda imprimir aqui, digamos, você não tá como se você estivesse mandando imprimir em qualquer estúdio, numa técnica que você sabe o que esperar, tipo, sabe, daquele método, assim, uma impressão digital, por exemplo, que ela tem que te entregar fidelidade entre todas as cópias, sabe? Então, isso é muito fundamental, tipo, de ser entendido, assim. E é uma coisa, assim, depois de um tempo eu compilei todo um documento, assim, de informações, que é tudo que as pessoas têm que ler antes de imprimir em risografia aqui na selva, para elas não se frustrarem e para elas não me darem muito trabalho também, querendo coisas impossíveis e tal. Eu acho que a gente podia agora falar de alguns trabalhos seus, assim, quais que você destacaria, ou qual o trabalho mais recente, publicado pela Selva? Agora sim, eu tô fazendo várias coisas, na verdade. Tipo, esse tempo tá sendo super bom, assim, para meio que desengavetar tudo que estava engavetado. E o próprio fato de, tipo, agora ter vários eventos que vão ser online, vai possibilitar que eu participe de eventos internacionais, coisas assim. Então, tipo assim, tem um monte de coisa rolando que ainda não apareceu, sabe? Mas que eu quero até, de repente, apressar algumas coisas para finalizar, para participar do evento de vocês, assim. Mas tem várias coisas que estão sendo... no ar. Exatamente. Então, tipo assim, várias colaborações. Esse também sempre foi muito caráter da coisa, sabe? Tipo, colaborar e... Até porque, assim, enquanto eu imprimo meu próprio trabalho, se eu só imprimisse meu próprio trabalho, eu também não ia ver a máquina no seu potencial, parece, assim, total. Porque, de certa forma, que, tipo, meu trabalho nunca vai ser tão múltiplo, assim, que ele vai conseguir explorar tudo que ela pode oferecer, né? Então, tipo, eu também gosto, não só por causa disso, mas eu também gosto de, tipo, envolver muita gente nisso, né? Então, tipo assim, muita coisa nesse caráter de colaboração, assim, e muita coisa, tipo, já rolou meio que nessa linha, assim. Vocês pediram para eu separar uns materiais, né? Eu vou pegar aqui. Normalmente, os meus trabalhos favoritos aqui na Selva, normalmente rolou algum tipo de aconselhamento mais a fundo. Depende muito também do quão investigativo esse cliente é, né? Porque se ele quiser, assim, ele pode tirar muitas horas minhas explicando e assim, é óbvio que eu quero que as pessoas tenham o melhor resultado possível. Então, tipo, eu vou estar aí para atender elas nesse sentido. Então, tipo assim, sempre que rolam experiências mais avançadas, coisas assim, é óbvio que isso transparece no trabalho, né? Então, tipo, um exemplo disso é esse trabalho aqui do Mário de Alencar, daqui de Curitiba. Tipo, ele é um cara muito conhecido aqui na colagem. Tipo assim, eu fui apresentada para ele por amigos, assim, falando, o Mário ensinou todo mundo aqui em Curitiba a fazer colagem. E, tipo assim, essa print aqui, ele fez à mão, ele fez as duas camadas, tipo, recortando e colando. Então, ela tem uns desencaixes, assim, que são os desencaixes dele ter feito desse jeito mesmo, sabe? E aí a gente conversou bastante, assim, para fazer isso. Ele fez, tipo assim, xerocando e vendo o que ele ia empilhar, o que ele não ia empilhar, e fez em cima de um papel transparente, assim. Então, ela tem essa característica de, assim, ela, tipo, é meio simulando um Photoshop no papel, assim. De Então, quanto que é? faz uns 2 anos, 2 anos. Esse aqui é o primeiro zine que eu falei que eu imprimi na Melimelo.
Esse aqui não é a edição que eu imprimi na Melimela, que agora eu já imprimi ele muitas vezes, sabe? Essa aqui foi a última vez que eu imprimi ele, que é a 4ª edição. Mas daí, tipo, eu já fiz ele em vários formatos, várias cores. O nome E dele? já vendi, tipo, muitas cópias dele. Esse chama As Coisas que eu Escolhi. Interessante, né? Esse nome também, ser do seu primeiro trabalho. Então, uma das coisas que eu gostava desse nome é que ele parecia querer dizer muitas coisas, né? E, tipo assim, coisas muito maiores do que realmente é sobre o zine. Mas o zine é sobre, tipo, objetos que eu escolhi dos meus avós, assim, depois eles falecerem. E daí tem essa coleção de pedras, que é uma coleção de pedras que meu avô tinha. E, tipo assim, é bem, assim, uma época de confusão mental, artística para mim, assim, eu já estava bem, tipo, confusa do que eu queria em termos artísticos, assim. O bagulho tava muito doido. Mas acho, sei lá, hoje em dia, uma coisa que eu sempre penso é como eu faria esse mesmo trabalho se eu fosse fazer ele hoje em dia. Não por nada, assim, mas é só uma coisa que eu penso, assim, que, tipo, depois de tudo que eu conheço de zines, assim, ele seria muito diferente, sabe? Ele seria só fotos, sem explicação nenhuma do que são aqueles objetos. Então, acho engraçado, assim, pensar nisso só, em como que eu faria as coisas hoje. Sim. Esse trabalho aqui, eu fiquei tentando achar aqui vários trabalhos das Brutas, que é um coletivo que eu participo, e do qual eu imprimi trabalhos ao longo de toda a nossa existência, assim, que começa também bem perto ali de quando a Selva começou e, tipo, me influenciou pra caramba como artista, assim, e até na decisão de centrar tudo no livro e na publicação em vez da ilustração ou de preferir uma técnica, um meio de chegar nas coisas, mas ensino veículo, assim, sabe? Tipo, essa aqui é uma publicação das Brutas, que é tipo um livrinho, ela é um chat. Ela era uma obra de uma exposição que a gente fez aqui que chama Transáveis. Chama Eu Escolhi Esperar Até Que Você Melhore. Sim. E esse aqui também é um trabalho das Brutas, tipo assim, essa print, não sei se vocês já vieram aqui para Curitiba, mas essa estátua aqui existe, que tipo, as pessoas chamam da estátua da mulher nua, e ela tá do lado da estátua de um homem nu. E aí uma vez a gente foi convidada pela Melissa para fazer um evento com as Melissa Makers de Curitiba, e a gente fez tipo um tour nessa estátua e fez um zine sobre essa estátua e, tipo, foi a fundo em pesquisar várias questões dessa estátua, porque ela é meio que um símbolo para o feminismo da cidade, assim. Então, a gente foi trazer algumas coisas da história dela e aí essa print surgiu nesse embalo, assim. Porque houve também esse momento onde essa estátua mudou de lugar na cidade e foi transportada num caminhão, assim, de verdade. E é umas fotos históricas bem doidas que existem. Daí esse trabalho aqui é uma zine que eu imprimi junto com, tipo, uns 15 artistas, assim, da cidade. A gente fez logo que rolou o impeachment. Daí ele é uma junção, assim, de trabalho de todo mundo, de vários jeitos. Por exemplo, essa forquinha aqui é um trabalho. O zine inteiro ele tem um furo aqui em Brasília, em todas as páginas, que foi furado com furadeira mesmo. Isso é o trabalho de uma outra pessoa, do zine. Daí eu separei aqui também. Esse é um trabalho que eu editei do Ariel Tesk, que é um tatuador. Ele é de Joinville. Então, tipo,
Eu gosto muito do trabalho dele, é muito colorido e eu queria, tipo, separar isso de um jeito que eu acho que nem ele, nem nenhum tatuador ia conseguir separar sozinho se a pessoa não é designer também de Uhum. alguma maneira, e normalmente não é uma coisa que casa muito ali, né? Tipo assim, nos profissionais dessa área, né? Então eu fiquei muito assim, tipo, me dá as ilustrações e eu vou separar para você e a gente vai chegar num. E foi uma troca de trabalho também, porque daí ele me tatuou e tal. Ah, legal. Coisas que eu faço na selva, né? Mas, tipo, porque são coisas que eu quero imprimir também e quero que ele fique com as cópias e faça o negócio circular, né? Muito bom. E talvez seria um projeto que é mais difícil de vir alguém e tipo, colocar o dinheiro suficiente para fazer um zine inteiro, 3 cores, num formato maior que nem esse, sabe? Então, tipo, foi uma coisa que eu vi o trabalho dele e fiquei, tipo, vamos fazer esse zine. E deu muito certo, assim. Gosto muito dele. Esse é um pôster do Baltazar e Teodoro, que é uns meninos daqui de Curitiba. Nessa época eles faziam como se fosse um cineminha, assim. E aí eles passavam um filme antigo e faziam o design do pôster e imprimiam aqui na selva. Esse é aquele filme Planeta Selvagem. Uhum. Esse é um zine meu, Sim. chama Já Não Me foi Mande mostrado Carta. nessa série de entrevistas. Vamos lá. Chama Não Me Mande Cartas. Ele é tipo um zine de apropriação de papéis de carta dos anos 80, só que as frases são revistas. Eu apaguei as frases ultra românticas que eles têm, super quiche, e substituí por frases que têm mais a ver com a vida contemporânea. A Thaís Tipo, Cochino separou como uma das referências dela, esse trabalho seu. ai, que massa, que legal, tudo. Aí é isso, ela comentou um pouquinho essas frases. Se você quiser aí ler pra gente algum. Algumas das frases são: encher a sua bola esvaziava a minha, te esquecer me aproxima de mim, aí sozinho eu também sou feliz, amor próprio é melhor, quando você não está ninguém regula minha diversão, aí essa aqui é me deixa em paz, e essa aqui é eu toco meu pianinho melhor sozinho, e essa aqui é você foi embora, sou mais feliz agora. Você é dessa época, desses papéis de carta? Não, mas eu convivi com a minha mãe, que, tipo, tinha uma coleção e ficava me mostrando. Então, de certa forma, eles são parte da minha formação imagética, assim, sabe? Do universo infantil da Estélia, assim. Vem daí. Mas o que mais me interessava nelas é esse aspecto do romance, assim, da coisa do relacionamento, que é tipo um tema que sempre surge assim, do afeto, que sempre surge tipo no meu trabalho mesmo. Voltando a mostrar várias coisas, esse aqui eu gosto bastante, que é tipo um cartãozinho da Shaika. É tipo um manualzinho que ela dá para as pessoas que ela tatua, para ensinar a cuidar, mas nossa, eu adoro a separação e a combinação de cores, eu acho muito Gucci. Esse aqui também é do Baltazar e Teodoro. É tipo um exemplo legal de como tem como, tipo assim, não é o caso deles, mas tem como imprimir em risografia sem você saber muito de Photoshop ou de. Porque, tipo, isso, por exemplo, é uma colagem bem simples que nem precisaria ser simulada antes. Tem como você ter uma ideia de como isso vai sair só olhando as duas camadas separadas e tal. Essa aqui é a outra print que o Mário fez também com essa mesma técnica.
Só que essa tem preto também. Uhum. Quais cores vocês usaram? Não consegui. Essa aqui é preto, vermelho e azul. Só que no azul ficou mais escuro porque tem vários lugares que ele coincide com o preto. Uhum. Esses trabalhos dele, você falou que ele não usa o Photoshop e tal. Vocês fazem ele pelo próprio scanner da máquina ou não? Ele monta Não, e assim, depois. ele usa o Photoshop na vida dele. É só que, tipo assim, ele quis experimentar com tentar fazer de maneira analógica, sabe? Uhum. E de tentar uma colagem tradicional, assim. E eu achei muito foda a ideia, mas quando chegou aqui eu escaneei e simulei no Sim. Photoshop. Sim. Tipo assim, foi a experiência dele, né? Mas chega num momento que eu tenho que garantir que vai dar certo também, Uhum. sabe? E, Sim. tipo, fazer o meu máximo para dar certo, porque se a gente se coloca totalmente deslocado lá, não adianta, não vai coincidir nunca, Uhum. sabe? Então, Sim. tipo, eu tinha que ter uma noção ali da régua, de bater Uhum. que assim, que o que saísse de alteração não, mas o que sair de distorção, a distorção por causa do que ele fez, não por causa do que o que eu fiz, né? Então, mas quando chegou aqui eu escaneei e simulei, eu só não mudei nada de lugar, nem nada, só bati Sim. uma em cima da outra. Sim. Essa aqui é uma print do meu amigo Félix. Uhum. Aqui também dá para ver que é tipo assim, ó, várias embalagens, várias coisas físicas. Isso aqui é um pet que meio que foram escaneadas e separadas por canal de cor, que é uma por canal de cor não, mas por perfil de cor, que é uma das maneiras de separar para risografia. Que são os perfis de cor que algumas empresas fornecem para venda online. E você compra isso que você instala no Photoshop e ele meio que faz umas separações de cor, assim, em imagens policrômicas, separa elas para já, tipo assim, pensando numa paleta de cores. Uhum. Inclusive, foi parte de uma das suas respostas anteriores, assim, que você estava falando sobre essa questão de você ter a selva e você também poder fazer várias coisas que são do seu momento ali, do que você está querendo fazer e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o seu engajamento político nesse meio de tudo, assim, porque vários trabalhos que você mostrou têm a ver com isso. E eu vi que, por exemplo, teve uma ação sua que foi durante o Ele Não, que você imprimiu cartazes e outras impressões, fez impressões gratuitas também em relação a isso, né? Eu queria que você comentasse um pouco tanto essa questão do momento político, como a Riso entra aí, e quando isso começou para você. Eu acho assim, começou meio que desde sempre, tipo, a Risa é meio que parte dessa escolha já, né? Tipo assim, lá desde o começo, assim, já é parte de uma tentativa de não participar, assim, de um mecanismo que me machuca, de certa forma, e, tipo, tentar ter uma forma de existência ali que escapasse um pouco de alguns mecanismos, assim. Então, tipo, a selva já vem, eu acho, tipo, de uma ideia política, de certa forma. Então, e de, tipo, participar de uma coisa que fomenta um cenário underground, sabe? Tipo assim, ser parte da engrenagem de uma coisa que eu quero que funcione mesmo, sabe? Então, tipo, meio que tem a ver com isso, assim. É óbvio que eu faço muito menos do que eu queria, e, tipo, ativamente, assim, dessa maneira, tipo, que nem você citou nessa ação, sabe? Na época era só uma coisa assim, já eu conhecia também, tinha a experiência que a Meli Mello fez a mesma coisa na época do Parque Augusta, e isso foi uma coisa que popularizou a risografia no país na época. Tipo, isso foi super importante para o contexto na época, assim. Saiu em vários sites, então, tipo assim, moveu muito para eles, eu acho, e consequentemente para o mercado inteiro de risografia. Na época era só eles, né? Mas, tipo, um monte de gente veio a conhecer a RIS a partir daí. Então, tipo assim, eu tinha o que eu não foi uma ideia, né?
Tipo, que eu tive sozinha, assim, eu tinha visto eles fazerem isso, e na época me pareceu, tipo, o que eu podia fazer, assim, porque, tipo, queria fazer alguma coisa, sabe? E daí eu pensei, e não acho que isso vai ser disruptivo de alguma maneira, e sei lá. E aí fiz e foi legal, deu certo, um monte de gente teve a primeira experiência com a Riso ali, e foi um dia super legal, assim, de colar um monte de gente que estava na mesma angústia, de certa forma, sabe? Para ter essas trocas, assim, essas conversas. E, sei lá, eu também vejo, tipo assim, toda essa, tipo, a presença da selva ser mais política como, tipo, por exemplo, eu estou aqui escrevendo edital para viabilizar coisas que têm relação com publicação. Então, tipo assim, a selva ela é um motorzinho funcionando disso um pouco na cidade, eu acho, sabe? Tipo, de ter alguém pensando em como fomentar a publicação independente na cidade, sabe? Então, tipo, é uma desculpa para mim para eu ficar agindo em torno desse objetivo, sabe? Que na minha cabeça é uma das engrenagens de uma máquina maior, assim, de acesso dos artistas a ter poder sobre os próprios meios e sobre o próprio produto e sobre todas as etapas, inclusive da produção e da comercialização da própria arte e até de ter essa possibilidade de comercializar, porque às vezes a pessoa vê de uma maneira mais tradicional, do tipo, eu não sei se eu conseguiria vender um quadro, mas com certeza você vai conseguir vender um zine, sabe? Então, tipo, e também do ponto de vista da criação de conteúdo, né, e de informação e tudo. Então, tipo, eu vejo, assim, a atuação política da selva mais como esse vetor social mesmo, sabe? Uma coisa que acontece, tipo, mais desse jeito no sistema, assim, do que nas ações mais óbvias que tem a ver com política, que tem a ver com publicações de política, assim. Mas eu acho que tipo, qualquer intenção agora de publicar também é um pouco política, sabe, no cenário que a gente está, assim. Não qualquer, né, mas tipo, pelo menos um pouco. Não, bem legal. De Assim. botar suas ideias no papel e compartilhar e fazer o conhecimento marginalizado até rodar e atingir outras esferas sociais. Sim, e como que você vê assim, o Zine dentro desse contexto que você falou agora, e como é que você vê o movimento que surgiu assim a partir, né, da eleição do atual presidente em relação a essa coisa da publicação do Zine, desse encontro mesmo que o Zine promove? Assim. Então, eu não vejo tanta relação, assim, eu até queria que tivesse mais relação. Eu acho, assim, que, de certa forma, cria um ímpeto nas pessoas de fazer coisas artísticas. Pelo menos no começo foi um pouco isso, assim, mas eu acho também que, tipo, aquilo que estava rolando, de certa forma, uns anos atrás, em relação à publicação independente no Brasil, não está mais tão forte assim. Tipo, como era antigamente. Eu acho que, assim, quando eu abri a Selva, tinha um restinho de Dilma ali, sabe? E às vezes eu lembro como as coisas eram naquela época e eu fico, meu Deus! Tipo assim, até revisitando os materiais que eu imprimi naquela época. Eu imprimi muito, muito no começo da Selva. A Selva foi completamente viável no começo. Não completamente viável, porque, tipo, tinha muita conta que tava... porque, assim, a Selva ficou parada um tempo, existindo já, tendo contas e ainda não funcionando, né? E se pagando. Então, mas se não houvesse isso, se fosse, digamos, agora, assim, funcionasse com aquele mesmo fluxo, estaria tudo muito bem, sabe? Mas o fluxo já não é mais o mesmo. Não existe mais esse clima de confiança das pessoas investirem em si mesmas como elas se investiam naquela época.
Porque a Riso é meio isso. É tipo uma pessoa que está investindo em si mesma ali, a publicação independente, né? Tipo, no que ela tem para falar, na qualidade do trabalho dela, pensando, não, isso vale a pena, eu vou colocar isso para o mundo, sabe? Então, eu acho que agora, por causa de todo o clima econômico, fica mais difícil as pessoas irem lá e tomarem essa decisão, sabe? Então, tipo assim, principalmente a primeira vez. Porque depois você faz a primeira vez, você vê também que tem um retorno, que não é tipo um buraco, você botando seu dinheiro. Mas eu acho que a principal coisa do governo novo do governo novo, né? Mas, tipo, do Bolsonaro é isso, sabe? É tipo que tá tudo meio merda, então é óbvio que o clima econômico também afeta isso e afeta a empolgação das pessoas com investir em coisas que inicialmente podem soar como uma vaidade, sabe? Tipo, quer fazer um zine e quer às vezes até comprar um zine, comprar arte, né? Porque algumas artes são fundamentais, porque a gente precisa, tipo, se esclarecer, às vezes sobre alguns assuntos e se informar, mas algumas artes não são tão fundamentais, são mais por prazer mesmo e por interesse pessoal. Então a pessoa às vezes vai deixar de perseguir um interesse pessoal para perseguir uma comida que ela tá precisando mais. Então, tipo, tem tudo isso do momento econômico, né? Mas em relação a, tipo, gás para fazer as coisas, assim, eu acho que, tipo, continua, assim, talvez seja um pouco maior, sabe? Mas eu acho até que a coisa da pandemia, assim, vai ser mais... vai pegar um pouco mais nisso, assim, eu acho ainda que vai veio ser isso, mais... nesse terremoto, assim, da pandemia. Mas, assim, falando específico da Faísca, a gente também percebeu esse movimento que você falou, do ponto de vista do evento mesmo, e como acontece esse desmonte da cultura, sabe? A Faísca a gente realizou entre 2015 e 2017, a feira ela era mensal, e agora que a gente está conseguindo retomar o projeto como Festival Internacional de Risografia, a gente passou ali cerca de 2 anos, né, com essa pausa, e a gente percebe muito essa questão da cultura mesmo, como está rolando esse desmonte da cultura aqui. Existiram tanto essas mudanças ao longo do processo, como um certo baque, assim, nosso, que vem desde essa eleição mesmo, assim, de 2018, que acabou afetando diretamente. Esse pensamento de desmonte da cultura, eu acho que nos afetou bem diretamente. E acaba que a cena das publicações, ela também está muito ligada aos eventos, né? Super, que só tem essa maneira de serem viabilizados, de certa forma, né? Porque, tipo, como você vai viabilizar um evento cultural, tipo assim, pelo menos nos parâmetros de uma plana, tipo, é impossível, sabe? Não adianta, o evento não vai se pagar, sabe? Porque o que os editores podem pagar não é o que o evento precisa para ser mais gestoso daquele jeito. É óbvio que ele pode ser acontecer de outros jeitos, mas as maneiras realistas, elas também são menos legais, né? Tipo, e aí é óbvio, não tem como você fazer um evento, tipo, muito massa sem ter um tipo de incentivo público ou privado, né? Mas, assim, a Selva, ela nunca dependeu muito desse tipo de incentivo. É uma coisa que até de certo ponto eu queria explorar mais, porque eu acho que só ia fazer bem, sabe? Mas... e também porque ela ia ficar mais perto do que eu queria que ela fosse, assim, do que eu quero que ela seja nessa comunidade, assim, digamos. E que ela sirva melhor, né, a essa comunidade. Eu dei um curso ali no Solar do Barão, que é um espaço muito importante da gravura aqui em Curitiba, tipo um espaço histórico mesmo, tipo para os impressores de Curitiba. Então eu dei um curso ali ano passado que foi viabilizado através de edital. Foi de graça para quem fez, então, tipo, nunca teria acontecido se não fosse através desse edital. Então, tipo assim, eu também fico tentando encaixar coisas ali. Tipo assim, ter tempo, né? É que nem essa coisa, assim, de ser uma pessoa só, é isso, né? Tipo, às vezes o edital vai me achar no momento onde eu tenho ali uns 3 dias para escrever ele e apostar, tipo, 100 horas ou 60 horas de trabalho numa coisa que eu não sei o que vai dar, né? Ô, Steli, a gente já está encaminhando aqui para o final.
uma última pergunta que eu queria te fazer, só para a gente encerrar aqui, como é que é a cena aí no sul da Riso, assim, como você percebe essa cena? Imagina assim, aqui no Brasil a cena não é tão grande, assim, não tem tantos estúdios no país. Mas como é que funciona isso pensando assim, o sul do país? Então, eu sei que tem um estúdio em Porto Alegre, eu não sei dizer até que ponto eles são ativos, assim, nunca conversei com essa galera. Eu tive mais comunicação com as galeras dos estúdios de São Paulo e do Rio. Uhum. E também um pouco com a galera ali de Belo Horizonte, da Entrecampo, Uhum. mas nunca cheguei a conhecer essa galera de Porto Alegre. Mais por conta de estar participando dos eventos sempre nesse eixo, assim, sabe? Em São Paulo, né, na verdade. Uhum. Mas em E relação às daí, publicações, assim, um pouco mais aberto do que só na Riso. entendi. Acredito que ocorre também como nos outros lugares, sabe? Tipo, eu imprimo para muita gente de São Paulo também, sabe? Muita gente do Rio. E te dizer que eu não sei exatamente porque elas imprimem comigo, mas deve ter algum motivo, sabe? Tipo, eu não sei mesmo por quê. Mas, assim, ou às vezes a pessoa me achou e não achou o estúdio na cidade dela. Mas assim, tipo, eu imprimo para muita gente do Sul e eu imagino que muita gente do Sul também deve imprimir em São Paulo, sabe? Então, tipo, eu não sei, eu não sei como as pessoas orientam essa escolha, mas eu poderia dizer para você que, tipo, 40% só dos meus clientes são de Curitiba, sabe? E Uhum. vêm pegar as coisas pessoalmente. A maioria das coisas eu vou enviar para as pessoas pelo Sim. correio mesmo. E, tipo, e aí envio para o Nordeste, para vários lugares, sabe? Daí também tem gente que vai ter preferência por fazer aqui na selva por coisas tipo, é conhecido, foi indicação, coisas assim, sabe? Mas assim, a cena tipo de publicação, eu acho, não tenho o que dizer, eu acho que pode melhorar muito, poderia piorar muito também, sabe? Tipo, para mim as pessoas têm que fazer mais, é óbvio, mas eu acho também que vai ser sempre a minha opinião, sabe? Tipo, Uhum. não tenho muito o que dizer assim A de gente queria que você tudo. comentasse assim, quais são suas referências mesmo, tanto do seu trabalho artístico quanto para a selva mesmo. Putz, tá. Então, eu tipo assim, em termos de estúdio, tem muito estúdio legal, né, pelo mundo, assim. Eu gosto bastante daquele que é o.oo, Uhum. e da Color Code, a galera também da Knust, e nossa, muita gente. Tipo, eu adoro, assim, seguir essas pessoas e foi, tipo, a inspiração mesmo pra selva. Trampo de publicação, assim, eu gosto muito das coisas do Urs Lene, que foi, tipo, o cara que meio que começou a onda contemporânea de uso da risografia, né? E deixa eu pensar. Então, ultimamente, assim, eu viro muito mais, assim, um pouco pessoalmente para arte contemporânea, sabe? Tipo, e olhar para outras coisas, tipo performance, site específico, web art, coisas assim, escultura, sabe? Tipo, vendo o livro, assim, como um desses outros objetos artísticos mesmo, sabe? Então, tipo, no meu trampo pessoal, é o que eu curto fazer, assim, sabe? Eu gosto, por exemplo, bastante das publicações da Sophie Calle. Eu acho que é isso, né? Assim, você estava falando que muitos dos pedidos que chegam por aí são de outros lugares, depois você manda pelo correio, daqui a pouco vai chegar aí um trampo novo para a Faísca, Festival É Internacional, verdade. chegar para
para a Selva Verdade. imprimir e também a gente receber pelo correio. Nesse momento, a gente estaria junto em julho, Massa. não rolou, né? Então, Aham. esperamos que a gente consiga construir o que é possível, assim, nesse momento, para a gente estar junto Eu numa também. versão presencial, quando possível, né? Aham, e tá junto como dá também agora, né? Pois Que é. tem que estar, tipo, tem que estar, né? É uma hora também onde a gente, tipo, tem que, sei lá, discutir as coisas em vez de ir cada um pro seu. Já tá todo mundo, cada um na sua casinha, né? Pois é, muito bom aí receber você virtualmente aqui em casa e estar aí com você também. Estelle, muito obrigado aí pelo papo. Legal, Ótima gente. conversa. Adorei a visita. Hum, Valeu demais e a gente Obrigada. continua se Que falando bom aí. que vocês E curtiram. em breve tem outras participações de você e da Selva durante o festival aí, né? Então, todo mundo fique ligado. Um abração Legal. e até logo. Abração, Estelle. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente.